Capítulo 5º. Das penalidades. Artigo 147. São penalidades disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Inciso 4º. Aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 5º. Destituição de cargo em comissão. Inciso 6º. Destituição de função comissionada. Artigo 148. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provirem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 149. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 138, incisos IA 7º e inciso 17, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 150. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência, e de violação das demais proibições, que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% do dia de vencimento, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 151. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Artigo 152. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo, inassiduidade habitual e improbidade administrativa. Inciso 4º. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição, v insubordinação grave em serviço. Inciso 6º. Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria, ou de outrem. Inciso 7º. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 8º. Revelação de segredo apropriado em razão de cargo. Inciso 9º. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, x corrupção. Inciso 11. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 11. Transgressão do artigo 138, incisos 9 e 15. Artigo 153. Detectada a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 152, inciso 4º, notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência, e na hipótese da omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Inciso 1º. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 2 servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e materialidade da transgressão objeto da apuração. Inciso 2º. Instrução sumária, que compreende acusação, defesa e relatório.
Inciso 3º. Julgamento. Parágrafo 1º. A indicação da autoria, de que trata o inciso I dar-se-á, pelo nome e matrícula do servidor, e a materialização pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho, e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 2º. A comissão lavrará, até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de acusação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor acusado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa, assegurando-lhe vista do processo na repartição, observados dispostos nos artigos 176 e 177. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência, ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a ilicitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal, e remeterá o processo à autoridade instaladora para o julgamento. Parágrafo 4º. No prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do artigo 176. Parágrafo 5º. A opção pelo servidor até o último dia do prazo para defesa, configurará sua boa-fé hipótese, em que converter-se-á automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Parágrafo 6º. Caracterizada acumulação ilegal e provada má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal. A hipótese será comunicada aos órgãos ou entidades de vinculação. Parágrafo 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 8º. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos 5º e vi desta lei. Artigo 154. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 1º. Pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, e pelo dirigente superior de autarquia ou fundação, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, ou entidade. Inciso 2º. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 1º, quando se tratar de suspensão, superior a 30 dias. Inciso 3º. Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos, nos casos de advertência, ou de suspensão de até 30 dias. Inciso 4º. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Artigo 155. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1º. Em 0,5 anos, quanto a essas infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo de comissão. Inciso 2º. Em 0,2 anos quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 180 dias quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se a essas infrações disciplinares capituladas também com crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º.
Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.